Alô? Deve estar funcionando. É, tá gravando já. Então deixa eu mostrar para vocês o que tem de novo aqui na sala virtual de física. Eu já estou preparando aqui a terceira semana e já tem aqui material que eu subi. Então, por enquanto é coisa simples e ainda hoje eu vou subir vídeo e vou subir mais material. Não era para estar demorando tanto para carregar assim. Era para aparecer mais rápido. Achei, pronto. É, pronto. Eu separei esses capítulos, na verdade, são todos resumo. Na verdade, isso aqui é o capítulo, né, em si, e esse aqui é o resumo que eu fiz com as minhas notas de estudo. Isso aqui, então, é um manuscrito meu, a parte um, e essa aqui é a parte 2. Eu tive que separar em duas partes porque a plataforma não aceita um arquivo acima de 5 megabytes. Ela permite os alunos enviar arquivos com mais tamanho, né, com mais peso, só que os professores têm um limite maior. E aí a gente tem que usar desse artifício. Bom, eu vou mostrar o que são esses dois arquivos aqui. Eles já estão baixados. São basicamente esses dois aqui, ó. Esse aqui é o capítulo 10 do livro Okuno. Vocês podem pesquisar o livro. Na verdade, eu não vou falar muito disso, mas digamos que você está andando na rua e você topa com muita facilidade com o livro é, Física para Ciências Biológicas e Biomédicas do autor Okuno. E você pode encontrar ele por acaso na rua. E aí você pode colocar ele no seu computador, entendeu? E aí, esse é um dos capítulos que eu encontrei por aí. E eu tô compartilhando apenas para efeito de estudo, né? Bom, eu gosto muito desse capítulo porque ele tem um nível que é desafiante para os nossos estudantes do IFMT, né? Tudo que está descrito aqui são coisas que eu falo nas minhas aulas de física, né? Do ensino médio. Não tem nada muito mais elaborado do que está lá. É claro que aqui já entra alguns conceitos novos que a gente vai precisar um pouco mais da habilidade de vocês em relação à matemática, tá? Por exemplo, esse aqui é uma derivada, né? É um operador matemático que vocês vão aprender na disciplina de matemática. Eu andei olhando a disciplina de matemática, a ementa da disciplina de matemática hoje, e lá está na ementa que vocês devem aprender pelo menos derivadas. Então aqui já é um ponto que já é desafiador, né? Felizmente nós não vamos utilizar esse operador matemático. Ele é uma operação, né? Assim como operação de mais, menos, subtração, multiplicação, divisão, ela também é uma operação. Nós não iremos fazer essa operação aqui, mas se vocês precisarem, eu fiz um resumo dessas operações aqui nessa nota de estudos aqui, ó. Se vocês precisarem para suas práticas de biotecnologia, que tem as derivadas. Eventualmente vocês vão utilizar. Eu adoraria. Acho que vocês seriam profissionais mais completos se tivessem mais tempo para poder estudar matemática. Não é nada que esteja no controle de vocês. Bom, é... obrigado, Samara, por chegar aí. Perdeu quase nada, Samara. E aqui esse é o capítulo 20, então, que ele está disponível aqui na sala virtual. Aí vocês acessem lá e vocês façam um download e... Bom, e qual que é a diferença de um arquivo para o outro? Esse arquivo aqui, ele está mais detalhado e tem uma impressão minha sobre esse arquivo aqui. Então, ele tem uma certa originalidade, mas a espinha dorsal do conteúdo que está dado aqui é esse. Ou é o meu jeito de enxergar esse capítulo, né? Então eu fiz um manuscrito aqui. Então, tem várias explicações aqui. Alguns pontos que tem no livro
eu tento detalhar aqui, né, para deixar mais entendível para você, né? Eu faço com essa intenção. Então tá tudo aqui desenhado. São 52 páginas de PDF. Eu não jamais esperaria que eu conseguisse falar sobre esses 52 páginas de PDF em um dia só, em uma aula. É muita coisa. Então eu tive que selecionar alguns pontos importantes aqui que nós iremos falar hoje, né? Então eu espero cobrir pelo menos metade do que está dado aqui nesse arquivo entre hoje e amanhã, né? Porque certamente vai faltar coisa. E aí, essa metade que eu selecionei aqui é a metade mais importante. Aqui então é a versão do capítulo, aqui é a minha versão. E aí, o que eu fiz? Eu estava me preparando, eu vou completar ele, eu vou entregar ele amanhã. Eu fiz um arquivo PDF também, ó. Então, eu passei assim, eu preciso estudar isso para meus alunos. Eu pensei, vou fazer um roteiro de estudos. E aí, eu fui selecionando os pontos mais importantes, dando uma outra perspectiva do que eu tinha escrito aqui no meu manuscrito. Só que aqui eu escrevi no formato de LaTeX, né? Faço alguns comentários, enfim. E aí eu cheguei até aqui na origem do potencial de repouso. E aí até onde eu espero falar até dessa. Eu espero chegar hoje na definição, no entendimento do que é potencial de repouso da célula, né? Certamente é um ponto que vocês vão ver na prática experimental de vocês. O que é o potencial de repouso da célula, né? Existe a possibilidade de você estar na sua prática ou no seu ensino de uma disciplina que envolva um problema desse e você não entenda o que é esse potencial. E aí eu tento dar o máximo de detalhes possíveis. É possível. Bom, tá dado aí. Como a gente começa? Eu vou usar esse arquivo PDF. E aí eu sugiro o seguinte, que vocês façam nesse momento o download desses arquivos aqui, ó. Esse, que está disponível já. Esse arquivo também, que já está disponível dividido em duas partes. Esse aqui ainda não disponibilizei. Tá? E aí aqui é um jeito que eu tentei condensar mais ainda do que está escrito lá, né? Bom, vou fazer alguns saltos aqui e aí a gente começa. Bom, primeiro é o seguinte, para a gente entender o que é potencial de repouso, né, a gente precisa seguir um caminho. Ele tem um fundamento, né? E esse fundamento do potencial de repouso é um dos fundamentos da física, né? Ele é um dos conceitos básicos da física, a gente utiliza muito ele, que é o potencial elétrico, né? Vou usar uma outra figurinha aqui. Cadê as canetinhas? Achei. Potencial, né? É um termo central da física, né? Termo central. A base dele ela vem do seguinte: para eu falar de potencial da física. Deixa eu separar aqui os meus tecladinhos. Deixa eu arrumar melhor aqui. Termo central da física, né? Ele fala de muitas situações da física. Existem muitas situações da física que a gente utiliza o potencial. Nossa, potencial. Pronto, erro de digitação aqui. Então existem muitas situações da física que a gente fala sobre o potencial, né? Potencial. Muito
Um potencial que nós vamos utilizar, existem vários tipos de potenciais, né, que a física estuda, mas um potencial que a gente estuda com muita frequência é o potencial elétrico. E esse potencial elétrico ele tem várias aplicações. Ele tem aplicação naquelas práticas experimentais que o professor sempre gasta muito tempo explicando, que é eletrostática, né? E aí vem, por exemplo, circuitos elétricos, né? Tipo, a gente gasta muito tempo falando disso, né? Então a gente tem, por exemplo, uma bateria um positivo aqui, um negativo aqui, e aí eu tenho um circuito, um resistor, aí às vezes eu tenho um capacitor, e aí eu tenho passagem de corrente aqui que liga o circuito, e aí o resistor ele transmite energia, né, para o meio ambiente, para o ambiente externo, energia térmica e energia também em formato de eletromagnetismo. Aqui acumula energia e aqui entre esse terminal positivo e entre o terminal negativo eu tenho uma diferença de potencial elétrico. A gente estuda lá. Aqui eu vou usar uma outra abordagem, né? Aqui eu vou utilizar a abordagem, eu vou falar de um problema dentro da biologia. Então, existe a aplicação do potencial elétrico, biologia. Existe o potencial elétrico também existe dentro da biologia. E aqui eu vou descrever. Eu vou descrever uma situação dessa, que é a diferença de potencial elétrico que teremos entre o meio externo e o meio interno da célula. E eu vou explicar como isso acontece. Para eu chegar a esse ponto, eu vou guardar um tempo para explicar o que é potencial elétrico, né? Mas o que é potencial elétrico? Vamos definir ele aqui. E aí, o que é? Né? O que é? O que é o potencial elétrico? Para responder essa pergunta ainda, eu vou ter que guardar mais um tempo para falar sobre força elétrica e em seguida trabalho. Tá? Então as coisas estão meio que ajustadas aqui do lado. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de zoom aqui. Beleza. Então você imagina aqui, para falar de potencial elétrico, você imagina que eu tenho uma distribuição de cargas, únicas cargas. Pode ser aqui positivo ou pode ser negativo, né? E essa distribuição de cargas, dessa distribuição de cargas sai campo elétrico. Então esse aqui, os detalhes disso estão dados nas aulas de física do terceiro ano. Se vocês quiserem, eu tenho vídeos gravados sobre isso. Eu posso separar esses vídeos para vocês, né? E aí, quando eu tenho uma distribuição homogênea de cargas desse jeito, eu consigo provar matematicamente que essa distribuição, matematicamente e empiricamente... Alguém mandou uma mensagem? Deixa eu ver. Faz tempo. Eu consigo provar empiricamente que uma distribuição de cargas empiricamente e matematicamente também, que essa distribuição de cargas positivas aqui, elas emitem campo elétrico segundo essa simetria aqui. Tá, mas o que é campo elétrico, né? O que é campo elétrico? Campo elétrico é um campo de energia, né? Campo elétrico
elétrico é um campo de energia. O que significa isso? Essas cargas positivas, elas emanam energia para o ambiente. E essa energia, né, tipo, é um tipo de luz, tá? E esse campo elétrico, ele troca informações com outras cargas elétricas que estão por aí. Então, isso aqui é uma distribuição de cargas elétricas em um plano, né? E eu estou olhando um corte desse plano, né? Eu estou colocando o olho aqui assim, ó. Estou colocando o olho. Né? Então, o meu olho está aqui atrás, né? Certinho aqui. E aí eu estou vendo o campo elétrico indo para cá. Não! Ô, droga. Tô com o meu olho aqui assim, ó. Né? Meu olho tá aqui, pronto. Né? Aí eu tô enxergando assim. Beleza? E aí, se eu coloco, por exemplo, uma carga aqui, que eu vou chamar de carga de prova, e digamos que essa carga de prova ela é positiva, vai acontecer sobre ela uma força elétrica. Ela vai ser empurrada nessa direção aqui, na direção contrária. Se eu colocar uma carga negativa aqui, colocar Q', ela será puxada nessa direção aqui. Nesse sentido, na verdade, né? E esse aqui eu vou colocar como direção X, tá? Então tá aqui um resuminho sobre a eletrostática. E o que determina essa força elétrica sobre essa carga? A lei de Coulomb. Ela fala isso aqui, ó. A lei de Coulomb é isso aqui, basicamente. É um jeito de escrever lei de Coulomb. Uma lei empírica. Coulomb olhou que todas as cargas se comportavam assim e ele propôs isso. E aí, carga elétrica é uma quantidade medível, né? Carga é quantidade medível, né? É uma fonte de energia, né? A carga elétrica, a gente pode pensar assim, né? Podemos encarar como se fosse uma fonte de energia, né? Essa energia está trocando, essa energia está sendo trocada com outras cargas elétricas, né? Bom, como que é isso, né? Como que essa energia é trocada? Basicamente, quando a gente enxerga essas cargas elétricas de um ponto de vista bem singular, as cargas elétricas se comportam dessa maneira aqui assim, ó. Campo elétrico sai da carga positiva e campo elétrico entra na carga negativa. E aí se eu coloco o campo elétrico aqui com campo elétrico, né, vão sobrar só os vetores aqui para a direita e os vetores para a esquerda, né? Por exemplo, eu vou usar essa informação mais à frente. Quando eu tenho uma carga positiva aqui, fixa, e outra carga positiva aqui também fixa, aí digamos que essa carga aqui tem um campo elétrico grandão para cá, porque tem que sair para cá, né? E digamos que dessa carga positiva aqui tem que sair um campo elétrico pequenininho assim, que eu vou chamar de E'. E aí esse aqui é o sistema de referência X. Como esse aqui está no mesmo sentido no eixo X, se eu calcular a resultante, né? Tipo, para onde esse campo elétrico final vai estar atuando, né? Ele vai ser para a direita ou para a esquerda? Então vai ser assim, ó. Ezão menos E', né? E aí a gente sabe que vai dar um vetor para cá, ó. Esse aqui é o vetor R. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, eu já falei então das cargas elétricas, né, que sofrem força elétrica.
e que a origem dessa força elétrica é um campo elétrico que está sendo emanado de outra carga elétrica, né? E então essa interação ela é mútua, tá? Enquanto a carga grandona está emitindo um campo elétrico em todas as direções, digamos a carga positiva, né? A carga pequenininha que vai ser empurrada também está empurrando a carga grandona, mas o efeito do empurro na carga pequenininha é muito mais perceptível do que na carga grandona. Bom, bora lá. Ok, agora a gente vai falar sobre energia, né? Quando essas cargas se movimentam para lá e para cá, a gente tem que falar sobre balanço de energia, né? Então, cargas se movimentando, né? Cargas. Quando falo carga, você imagina que é um corpo que tem massa e que ao mesmo tempo tem carga elétrica, tá? Então, por exemplo, na média nós temos mais ou menos a carga elétrica igual a zero. Por quê? A mesma quantidade de cargas positivas dentro de nós é igual à quantidade de cargas negativas. E aí eu somo uma com o oposto da outra, né? Um é positivo, outro é negativo, isso dá zero. E aí, em cargas líquidas, a gente vai ter aproximadamente zero de carga. E aí, essa quantidade de carga ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Beleza? Bom, então, quando eu tenho. Existem situações, se eu olhar. Tipo, quando a gente olha de uma maneira global, né, da nossa perspectiva, nós vemos que nós, pessoas, temos uma quantidade de cargas mais ou menos é, nulo, né? Tipo, não temos carga líquida. Nossa carga líquida é nula. Só que se nós formos observar, né, pedaços do nosso corpo, ou pedaços da biologia, pedaços de coisas da vida, né, que todas essas coisas que nos circundam, né, esses objetos orgânicos que ficam trocando energia entre si, a gente percebe que um pedacinho de mim existem uma quantidade de cargas positivas indo para uma, sei lá, para uma determinada direção, cargas negativas indo para outra determinada direção, e elas interagem entre si. E no meio dessas interações faz acontecer as reações químicas, de onde a gente tira energia para o funcionamento do corpo, basicão, enfim. Que é explicado isso melhor pelos professores de biologia. Bom, avançando aqui, a gente vai então estudar o balanço de energia dessas cargas, né? E como que esse balanço de energia e como que a energia dessas cargas elas vão virar o potencial elétrico. E depois eu vou explicar a aplicação do potencial elétrico numa biomembrana, tá? Pelo menos um pedacinho. Bora lá. Então, balanço energético. O que acontece aqui? Para eu falar de balanço energético, digamos que eu coloco uma carga aqui, uma distribuição de cargas aqui, eu coloco uma carga positiva pequenininha aqui, né? E aí, o que vai acontecer? Como essa carga está próxima desse plano positivo, ela vai ser empurrada, né? Se fosse carga negativa, ela seria trazida para cá. Mas eu vou usar a situação que ela está sendo empurrada. Então ela está sendo empurrada. Já que ela está sendo empurrada, então eu abandonei uma carga aqui, né? Abandonei. Deixa eu fazer aqui um desenho. Abandonei uma carga nessa posição aqui, ó. Né? E já que eu abandonei ela, segundo essa configuração, ela vai ser empurrada para essa direção aqui, ó. Para esse sentido, né? Essa direção e esse sentido, né? Que eu vou chamar de direção X, né, no caso. Deixa eu colocar aqui um só para diferenciar. Não. Né?
E aí, digamos que... nem lembro qual era a cor anterior, mas eu vou usar essa aqui. Ele saiu dessa posição e foi para essa e se deslocou ΔX, né? ΔX. E aí está sendo aplicada sobre ele uma força F. Né? E essa força F está na direção X. Então a gente vai definir trabalho. Né? Trabalho é o produto da força com o deslocamento, desde que ambos estejam no mesmo eixo. Né? Se tivessem eixos distintos, eu deveria colocar o ângulo aqui, mas não é o caso. Mas esse aqui é o básico, tá? Esse aqui é o tranquilo. Um dos efeitos, eu não vou mostrar os detalhes disso, mas um dos efeitos disso, né, o efeito do trabalho, uma consequência, né, do trabalho. Então, quando a carga elétrica ela é empurrada a carga de prova, vou chamar isso aqui de carga de prova, né? É empurrada pela distribuição de cargas. Uma consequência disso, ela sofrer trabalho. Qual é a consequência desse trabalho? Uma consequência, variação da energia cinética. Né? Se ela é abandonada aqui com velocidade igual a zero e ela é empurrada um ΔX, então ela vai ter uma velocidade aqui que é diferente de zero. Eu vou colocar aqui maior que zero, assim. Vou colocar maior que zero, na verdade, fica melhor. Beleza? Então, essa variação de energia cinética ela é uma variação positiva, né? Desde que a força e o deslocamento estejam na mesma direção e no mesmo sentido. Né? Então ela produz uma variação positiva na energia cinética. Né? E aí eu vou dar um nome às coisas aqui, né? Vou dar nome de todas as coisas. Trabalho, força, deslocamento, variação da energia cinética. Energia cinética. Correto? Ok, então trabalho, eu vou condensar o que eu afirmei aqui, né? Trabalho realizado pelo campo elétrico, né? Trabalho, vou colocar assim, ó, trabalho devido ao campo elétrico produz uma variação positiva na energia cinética da carga de prova. Correto? Tá, mas quem declara isso? Quem prova isso? Quem prova isso, a demonstração disso, quem
prova dada pelo teorema trabalho-energia. Que é um teorema que eu não vou demonstrar aqui. Trabalho-energia não é... Se eu demonstrar aqui vai gastar muito tempo. Temos pouco tempo. Lamento, vão ter que acreditar em mim. Mas eu posso produzir um vídeo que pode demonstrar isso. Também posso trazer materiais que podem demonstrar falar do teorema trabalho-energia. Bom, só que é o seguinte, existe também um porém. Veja só, a partícula, né, a carga de prova, quando ela está lá próxima lá do painel de cargas positivas, digamos que ela é abandonada aqui. Né, ela é abandonada aqui. E aí, do nada, ela é empurrada para lá. Do nada, ela é empurrada para lá, porque ela se encontra na presença, próximo dessas cargas positivas aqui, né? E aí, quando ela é empurrada para cá, a energia cinética dela aumenta. Né? Ou seja, a energia dela está aumentando. Né? Não era para a energia da carga se manter? Né? Então, qual que é a consequência disso? Energia aumenta. Energia da carga aumenta. Mas energia não pode variar. Então, o que a gente explica? Como a gente faz para explicar isso? Já que ela não pode variar, a gente imagina assim então. Já que é assim, a energia dela está aumentando, a gente fala o seguinte: se trabalho aumentou energia cinética, então diminuiu uma energia que nós vamos chamar de energia potencial. Que no nosso caso aqui, nós vamos chamar de energia potencial elétrica. Energia potencial tem em várias situações da física, mas vamos estudar aqui a energia potencial elétrica. Logo, isso aqui é minha letra U, tá? Meu U maiúsculo eu escrevo assim. E o meu U minúsculo eu escrevo assim. É energia potencial elétrica. Bom, então já que é assim, ó, variação da energia cinética é igual ao oposto da variação da energia potencial. Por que isso? Porque esse valor aqui tem que ser positivo, correto? Esse negativo é o seguinte: se esse aqui tem que ser, se naturalmente esse valor aqui é positivo, né, começando pelo ΔK aqui, né, pela variação da energia cinética. Se espontaneamente esse aqui tem uma variação positiva, então tem que acontecer o seguinte, que esse valor aqui, ó, vai ser, naturalmente esse aqui vai ser menor que zero, ou seja, ele vai ser negativo. Então ele vai dar um número que vai bater com esse, e aí depois vira positivo e dá a energia cinética aumentando. Beleza? É por isso que a gente tem que colocar esse negativo aqui. Né?
E outra coisa também, ó. Esse ops, aqui é delta U. Esse menos delta U veio daqui, ó. Deixa eu só mostrar de uma maneira mais entendível. Se um trabalho espontâneo produz uma variação positiva de energia cinética, em trabalho espontâneo, então deve produzir uma variação negativa de, de energia cinética. Né, o trabalho espontâneo. E aí, mais uma vez. Não, aí beleza. Aí juntando, já que trabalho é igual ΔK e variação de energia cinética e trabalho é igual ao oposto da variação de energia potencial, então eu posso chegar a essa conclusão aqui. Ó. Bom, voltando aqui. E aí, já que assim, eu faço o seguinte, ó. Energia cinética mais energia potencial é igual a quem? Zero. O que significa isso? Quando eu tenho esse triângulo do lado do K e esse triângulo do lado do U, significa que eu estou mandando, significa que eu estou fazendo uma operação, um algoritmo. Tá? É um algoritmo. E que algoritmo é esse? Ele faz o seguinte, ó. Ele pega um K final menos um K inicial e ele tem que fazer a mesma coisa aqui para o U. Um U final menos um U inicial igual a zero. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu me expressar aqui, ó. E aí eu faço o seguinte, ó. Ah, peraí. Tá, aí eu faço assim. Deixa eu pensar. Eu vou juntar essa parcela. Com essa parcela, tá vendo? Aí vai ficar assim. KF mais UF. Aí eu vou juntar essa parcela com essa parcela. Aí vai ficar menos K0 mais U0 igual a zero. Então, energia cinética final mais energia potencial final é igual. Essa parcela passa para o outro lado da igualdade, fica positivo aqui, é igual energia cinética inicial mais energia potencial inicial. E aí a gente dá o nome dessa soma de energia final, energia inicial. Então esses termos aqui ele tem alguns nomes, né? Energia total, energia mecânica, e aí vai. Porque basicamente todas as forças que a gente tem no planeta, em todo o nosso mundo, né? Isso aqui é básico mesmo, tá? É o básico do básico, mas ele se estende para tudo, tá? Tudo mesmo que a gente vê, tudo que nós enxergamos, até onde vai a nossa inteligência, é básico de tudo, tá? Que a energia é uma soma de parcelas de outras energias.
né? A energia que você tem é uma soma de parcelas de outras energias, tá? E se você está isolado, né, você não está trocando energia com outros objetos, então essa energia tem que se manter, né? E além disso, essas parcelas elas intercambiam, tá? O valor da energia cinética pode ir se transforma. O mesmo valor de energia cinética que é perdido tem que obrigatoriamente virar energia potencial. Então, se eu perco 4 joules de energia potencial, eu tenho que ganhar 4 joules de energia cinética, né? E aí é sempre uma comparação de uma situação antes com uma situação depois. Acabou minha água. Bom, avançando mais aqui. Eu vou mostrar alguns mais detalhes aqui, ó. Agora nós vamos nossa, acho que eu falei meio alto. Agora nós vamos para o caminho para explicar o que é o potencial elétrico e qual é a utilidade dele, tá? O caminho é o seguinte: já que trabalho produz uma variação negativa da energia potencial, vamos usar a definição lá de trabalho desde o início. Tá tudo aqui, ó. Mas quem é força? É a força que eu citei lá no começo, vocês podem ver na gravação, é a força dada pela lei de Coulomb, que é essa aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de carga da carga de prova que está sofrendo força. E esse aqui é o campo elétrico que está sendo emitido pelaquela distribuição de cargas em formato de parede. Correto? E aí, o livro ele vai usar uma outra aparência. O livro, na verdade não é o livro, sou eu que faço essa abordagem. Ele vai usar de uma aparência que é a seguinte, ó. Eu vou só reescrever o que está aqui em cima, aqui embaixo, que são a linha de baixo é essencialmente igual da linha de cima, só estão escritas de maneiras distintas. Mas elas são análogas, tá? Tá. Então, esse aqui é uma situação, eu vou explicar que situação é essa. Eu abandono uma carga espontânea. Eu abandono uma carga perto de uma distribuição de cargas. Eu abandono uma carga de prova perto de uma distribuição de cargas homogênea em formato de parede. Abandonei lá. Quando ela foi abandonada lá perto da parede, ela tinha uma quantidade de energia potencial devido à posição dela em relação à parede, né? E aí, o que vai acontecer? Ela vai espontaneamente, ela vai ser empurrada, né, para distâncias maiores da parede, porque é a descrição dada pela lei de Coulomb, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, né? Uma situação empírica, comprovado um fato. E aí isso vai produzir uma variação na energia potencial dessa carga elétrica, né? Uma das maneiras de calcular isso é usando essa expressão matemática aqui. Então isso é o que vai perder, né? Então se eu souber o valor da carga, a intensidade do campo elétrico e aqui deveria ser, aqui ó, tá faltando coisa, por isso que eu tava achando estranho. Aqui é a delta x, ó. Isso é muito importante, que tem que ser delta x. Se não for delta x não funciona. Beleza. Ok, então quando ela se desloca uma distância delta x,
ela vai perder esse tanto de energia potencial. Né? Essa aqui vai ser a variação dela de energia potencial, que vai ser um valor negativo. Correto? Agora, digamos que eu tenho uma situação praticamente a mesma, só que eu vou mudar só uma quantidade aí. Digamos que eu tenho o mesmo campo elétrico, o mesmo deslocamento, só que agora eu vou pegar uma outra carga, uma outra partícula carregada com quantidade de carga igual a 2Q. Então essa nova carga, que eu vou chamar de Q', ela tem 2Q de carga. E aí quanto vale a variação de potencial elétrico dessa carga? Quando ela se desloca ΔX e quando ela está submetida a um campo elétrico E. Vale essa quantidade aqui. Menos Q', o campo elétrico, né, que é igual dessa situação, e o deslocamento, que é igual dessa situação. Beleza, mas Q' vale menos 2Q e ΔX. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 para fora, o menos para dentro. 2 menos Q e ΔX. Mas quem é essa quantidade aqui? É exatamente ΔU. É exatamente ΔU. Né? Então, se eu aumento a quantidade de carga K vezes, né? K vezes Q, aumenta K vezes a energia potencial. Né? Se eu aumento 3 vezes a quantidade de carga sob as mesmas condições da condição anterior, então eu vou aumentar uma variação K vezes de energia potencial elétrica. E aí o que acontece? Então fica mais útil, em vez de eu calcular a variação da energia potencial elétrica de uma quantidade de cargas, é mais útil eu calcular a variação da energia potencial de uma carga de 1 Coulomb. Né? Eu não falei sobre isso, mas unidade de medida de carga, né? De carga se chama Coulomb, né? Do mesmo jeito que travou. Do mesmo jeito que unidade de medida de massa é quilograma, unidade de medida de distância é metro. Então o que a gente faz? Já que é assim, eu tenho essa igualdade, né? Variação da energia potencial da minha situação posterior é igual 2 vezes da variação da energia potencial anterior. E a diferença de uma situação para a anterior é que eu dobrei a quantidade de cargas. Vamos imaginar o seguinte, então. Digamos que agora eu vou dividir ambos os lados pela quantidade de Q'. Né, que é a situação posterior, né? Então aqui é 2 vezes ΔU e aqui é Q'.
Olha a conclusão que a gente chega. Quanto vale Q'? 2 vezes Q, que é da situação anterior. Assim, se eu pegar a divisão da energia potencial por unidade de carga de uma situação anterior e fazer para uma situação posterior sob as mesmas condições, então, tipo, tanto faz. Qual é a utilidade disso? Só reforçando, eu já avisei isso, né? Eu não preciso agora calcular a variação da energia de um punhado de cargas, né? Agora eu concentro eu sei toda a informação do meu problema, e isso vai me resolver mais problemas, mais situações. Eu vou poder encarar situações de uma maneira mais completa se eu simplesmente souber o quanto que varia de energia potencial para cada carga. Então a gente chama isso de ΔV. ΔV se chama diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico. O que é diferença de... e outra. V se chama potencial elétrico. Potencial elétrico. Então a gente vai falar um pouco sobre o significado de potencial elétrico. Eu vou até 25, tá? 20 horas e 5 minutos. Só ver aqui a gravação, como tá rolando. Eu vou explicar o que é diferença de potencial elétrico e o que é potencial elétrico. Então, diferença de potencial elétrico, se eu pudesse explicar de uma maneira qualitativa, conceitual, é variação de energia por unidade de carga. Variação de energia por unidade de carga. Então, essa variação de energia ela pode ser assim, tanto uma variação de energia potencial elétrica, ou eu posso utilizar, no lugar da variação de energia potencial elétrica, eu sei que essa quantidade é o oposto da variação de energia cinética, eu posso utilizar também ela, ou eu posso colocar também o trabalho que foi realizado sobre ela. Né? Então eu posso fazer assim, ó. Tenho vários caminhos para poder calcular isso aqui. Ou eu posso fazer assim, ou eu posso fazer assim, ou eu posso fazer assim, ó. Ops, aqui é trabalho. Tem 3 formas para usar aí. Beleza? Tá. O que é, por exemplo,
Deixa eu ver a pergunta aqui. Então, energia potencial do fluxo. Tem que ver que energia potencial é essa que a gente está falando, né? Porque a energia potencial que eu estou falando aqui é a energia potencial elétrica. Se a seiva está subindo, fluxo de seiva, o fluxo da seiva é para cima, né? E ela está seguindo pelo capilar. E aí ela está subindo pelo capilar. Pode usar sim, só que aí tem que ver qual que é a... Tem que ver qual que é a... É porque assim, a seiva... Deixa eu ver como que eu vou pensar assim. Eu vou ter... Nesse caso, eu vou ter que... Você vai ter que pedir para um físico calcular a variação de potencial elétrico de uma seiva. E aí certamente isso pode ser utilizado. Não, na verdade da seiva não, do... Variação de energia... Peraí. Variação de potencial elétrico de um capilar por onde passa seiva. Isso daí, eu até acho que eu... Deixa eu ver aqui, peraí. Peguei um livro aqui. Tem um capítulo desse livro que ele guarda bastante tempo. Se não for esse livro, é um outro grossão que eu tenho aqui. Que ele guarda muita página para calcular... Eu vou achar aqui, peraí. (53) Deixa eu ver aqui. Eu vou responder a sua pergunta, Sara, peraí. Samara. Achei. Então aqui, ó. Deixa eu ter que tirar o efeito aqui. Não tira. Lembrei. Pronto. Aqui, ó. Exemplos de cálculo de potencial. E aí, qual que é o caso da... Aí tem várias simetrias, né? Você pode calcular a variação de potencial elétrico devido a uma distribuição de cargas em formato de circunferência, em formato de um disco, né? Em formato de um plano, e em formato de cilindro, né? E aí, no caso do capilar, seria em formato de cilindro, entendeu? Aí tem que pegar esse potencial que já está calculado aqui nesse livro. Se não está calculado, é um exercício que dá para fazer. Em formato de cilindro, aí a gente consegue. Eu acho que não é esse o livro, não, é outro. Mas ele dá o caminho. Esse aqui dá o caminho. Bom, espero ter respondido. É por isso que eu queria ter mais tempo para poder... por mim, vocês teriam... O quê? 3 disciplinas de física, cada uma 90 horas. Ia ser bom. Tudo aplicado por problemas de biologia. Meu Deus. Pois é. Então, mas para ter física tem que ter... Eu tô tentando sugerir aumentar o tempo da disciplina de cálculo, de matemática, né? E da disciplina de física, mas não é porque... não é que vai ficar mais difícil, na verdade é para explicar pormenores que seriam bons para vocês, assim. Não é nada muito mais elaborado do que vocês veem em química, bioquímica, tá? Gente, isso aqui é básico do básico, lamento. Lamento. Eu vou estourar um pouco do tempo, mas
por uma boa causa, porque falta muito pouco para chegar no meu objetivo, tá? Então, já que é assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu vou dar o exemplo daqui da biologia, né? Tá, e como isso vira potencial de repouso, né? Então vocês façam a leitura aqui, eu dou mais detalhes sobre isso aqui, mas eu vou fazer um salto. Como isso vira potencial de repouso, né? Como que potencial elétrico aplicado à biologia vira, em que situação esse potencial elétrico ele é chamado de potencial de repouso? Porque eles são iguais, tá? Potencial de repouso é o potencial elétrico, literalmente, aplicado no, na biologia, na biomembrana, na verdade. Tá, eu ia falar alguma coisa. É, tinha um ponto aqui que eu queria falar. Deixa eu ver. Tá, lembrei. Houve um momento que eu falei assim, ó. Que se eu soltar a carga de uma maneira espontânea, essa quantidade aqui seria menor que zero. Né? Porque ela diminuiria de valor, né? De quantidade. Né? A cada tempo que passa, ela vai variando negativamente. O que significa isso? Que se eu pegar a quantidade posterior, de um tempo posterior, e subtrair dela uma quantidade anterior, isso vai dar negativo. Né? Isso vai dar negativo. É isso? Não. Quando eu pego uma quantidade. Quantidade final menos a inicial. É isso. Isso vai dar negativo. Né? Então eu estou perdendo. Claro que eu estou perdendo. Se eu estou perdendo na forma de energia potencial elétrica, eu estou ganhando em energia cinética. Ou seja, conforme eu perco energia potencial elétrica, eu estou sendo acelerado. Minha velocidade vai aumentando. Sacou? Beleza. Então, espontaneamente, a variação de energia potencial elétrica sobre uma carga Q é negativa. O que significa isso, então? Que eu já falei lá no início, né? É. É porque ela parte de uma perspectiva do movimento espontâneo das cargas. Se eu partisse de um momento. Se eu partisse de uma outra perspectiva, de que algum agente externo estivesse empurrando contra o movimento espontâneo, aí seria positivo. O que não é errado. É só um jeito de encarar o problema. Mas a convenção é o modo espontâneo. Então o que é que acontece? Lá no ensino médio você aprendeu uma situação bem simples assim, que é assim, ó. Ah, então eu tenho um plano positivo, as cargas o campo elétrico sai das cargas positivas, entram nas cargas negativas, e aí o movimento do campo elétrico é sim, correto? Né? Nesse sentido. Tá, mas a situação é mais profunda do que isso. E se eu tenho uma situação. É importante eu falar isso, porque essa é, é a situação do potencial da membrana, ou potencial de repouso. Se eu tiver uma situação assim, ó.
Que aqui agora tem outro plano, mas em vez de ser negativo, é só algumas cargas positivas. Então o que vai acontecer? Esse plano aqui vai emitir um campo elétrico de muita intensidade saindo dele. E esse painel aqui vai emitir um campo elétrico saindo dele também, só que como ele tem poucas cargas positivas aqui, vai ser um campo elétrico pouquinho, bem pequenininho, que eu vou chamar de E'. E aqui eu tenho o eixo X. Paguei. Né? E tudo que vai para cá é positivo. Tudo que vai para cá é negativo. E aí o que vai acontecer? Se eu pegar, então, se eu somar o E, aqui é vetor aqui, vetor aqui. Se eu pegar o Ezão e subtrair dele, deixa eu pegar aqui uma outra cor, um Ezinho, né? Então aqui é E'. Não, droga, fiz ao contrário. Ao contrário. Vou fazer melhor aqui assim. Aqui é o Ezão. Aqui é o E'. Não ficou muito contraste, mas é isso aí. Né? Ó, pra cá e o Ezão pra cá. Ok? E aí vai ficar assim, ó. E aqui pra cá, né? Se eu faço Ezão menos Ezinho, E', né? Tem que dar um vetor. Então o que eu faço? Eu vou tirar um pedaço desse tamanho, desse vetor maiorzão aqui. Então esse vetor maiorzão vai ficar pequeno, menor. Vai ter mais ou menos esse tamanho aqui, deixa eu pensar. Esse tamanho aqui mais ou menos. E essa aqui é a resultante. Beleza? Então mesmo que eu tenha cargas positivas aqui desse lado, pelo fato de eu ter mais cargas positivas desse, o campo elétrico preferencial líquido o campo elétrico vai ser da esquerda para a direita. Correto? E eu falo isso porque podem existir situações em que eu tenho uma membrana assim, né? Tem uma membrana aqui, que eu tenho muitas cargas positivas aqui e só um pouquinho de cargas positivas aqui dentro. E aí o que vai acontecer? O campo elétrico vai entrar na membrana, cargas elétricas negativas saem e cargas elétricas positivas entram. E olha que louco! Quem são essas cargas positivas? Exatamente essas cargas elétricas que estão entrando. E aí tem um fluxo de cargas negativas e cargas positivas para dentro, para fora. Esse é o equilíbrio de Donon, que eu adoraria explicar os detalhes disso, mas não vou conseguir. Bom, aí beleza, já entramos na parte da célula. Né? Estou abusando aqui da vontade de vocês, desculpa. Entramos na parte da célula. E aí eu consigo, né, eu não, porque eu nunca fiz experimento, é o experimento que está escrito no livro. O livro descreve que existe um experimento que você consegue, você tem um aparelho que consegue medir a voltagem da célula. O que é voltagem? A diferença de potencial elétrico entre o meio extracelular e o meio intracelular. Acho que é isso que fala, né? Externo celular, não sei.
E aí ele dá aqui a explicação basiquinha, né? É igual medir voltagem da tomada da sua casa. Você coloca os dois eletrodos lá no buraco, liga o medidor de voltagem e ele vai medir lá. Se a gente fizer isso com esse aparelhinho, que deve existir, né? Se vocês quiserem, é só pedir pro João, ele compra. Exatamente, exatamente. É... Beleza. Quando você faz esse experimento, o que você mede? Uma diferença de potencial entre o meio externo e o meio interno de 70 milivolts. Com você entrando na célula de fora para dentro. E aqui está a parede da célula. Então, de fora para dentro, há uma queda de potencial elétrico. Uma diferença de potencial elétrico. Igual a menos 70 milivolts. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta assim. Quanto vale o potencial elétrico dentro do meio? E quanto vale o potencial elétrico fora do meio? Bom, os valores, na verdade, a gente tem total assim, não é, a gente tem liberdade de escolher esses valores segundo uma regra. Esses valores aqui, do potencial elétrico dentro da célula e fora da célula, eles podem ser quaisquer valores, desde que, quando eu faço o potencial interno menos o externo seja... Isso aqui é um exemplo, tá, de 70 milivolts que eu coloquei. Seja igual a menos 70 milivolts. Então eu posso fazer uma coisa louca aqui. Eu posso colocar 10 trilhões e alguma coisa aqui no interno. E uma quantidade aqui suficiente aqui no externo que a diferença entre um e o outro seja igual a menos 70 milivolts. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu posso colocar aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, que eu posso escolher que o potencial na parte externa é igual a zero, que o potencial na parte interna vale menos 70 milivolts, que se eu substituir esse valor aqui e esse valor aqui, eu tenho a recuperação dessa igualdade. Né? Então aqui, ó. Eu tenho liberdade para escolher esses aqui, desde que a diferença entre eles seja menos 70 milivolts. Beleza, já que é assim, no lugar do potencial interno eu vou colocar menos 70 milivolts e no lugar do potencial externo eu vou colocar zero. Logo, eu recupero a diferença que eu tinha medido desde o início. Agora vem o pulo do gato. Essa diferença de potencial aqui se chama potencial da membrana. Quase terminando, quase terminando. E esse aqui, que eu vou rotular como V0, é V0. Isso. É potencial de repouso. Bom, o que é um potencial de repouso e por que ele se chama potencial de repouso? Primeiro, é um potencial elétrico. Segundo, ele é o potencial que não varia. É o potencial, que eu quero dizer?
é o potencial quando ΔV não varia. O que eu quero dizer com isso? O potencial da membrana, sob situações normais, ele não varia. Tá? Então, se ele está confortável, ele está saudável, as trocas de energia estão correndo bem, não tem problema, essa célula não tem problema de nenhum tipo de problema de ordem genética, tipo, ela está normal, ela está ok. Então, esse potencial da membrana não varia. Sob essa condição, eu falo então que o potencial fora da membrana vale zero, que o potencial dentro da membrana vale exatamente o potencial de repouso. Beleza? É isso. Consegui, cheguei aonde eu queria. Quais são os caminhos a serem seguidos aqui? Eu vou falar da origem do potencial de repouso. Vou falar da equação de Nernst-Planck, que está aqui na sequência. Eu vou escrever tudo isso. Envolve difusão aqui, mas eu vou tentar, esses dois pontos aqui, eu vou tentar meio que mesclar eles. E equilíbrio de equação de Nernst-Planck, equilíbrio de Donon e concentrações iônicas de repouso. Eu vou escrever tudo isso nesse arquivo PDF. Tudo isso está nesse arquivo PDF também. Já está dado, já é um manuscrito meu do ano passado. Né? Que é isso. Quinta-feira. Eu marquei com vocês. Não sei se vocês têm acesso. Deixa eu pegar aqui. Já mostro. Calma aí. Calendário de atividades. Atividades avaliativas, não era isso. Acho que era esse. Anotei errado. Mas tá bom, vou ter que corrigir isso depois. É isso mesmo. Atividades avaliativas e webconferência. Tá certo. Esse laranja aqui é o nosso, tá? Esse laranja aqui é o nosso. Então, hoje eu cumpri do dia 15 de junho. Espero cumprir do dia 17 de junho. Nesse dia 17 de junho, eu pretendo falar. Infelizmente a gente tem pouco tempo, mas eu vou dar uma resumida em termodinâmica. Eu separei isso aqui em algum lugar, peraí. Tá no meu swap. Ai, droga. Eu vou mostrar o conteúdo, eu já vou adiantar o conteúdo para vocês. Achei. O plano de trabalho que eu atualizei. Então tava faltando a terceira e quarta semana. O conteúdo que eu guardei para a terceira e quarta semana tá aqui. Aqui, ó. As leis da termodinâmica, radioatividade, fluorescência e fosforescência. Então, infelizmente eu vou falar só, provavelmente eu vou conseguir só falar das leis da termodinâmica. Talvez eu falo sobre radioatividade, mas vou falar bem por cima. E fluorescência e fosforescência eu vou deixar de leitura. Bom, como são
vários conteúdos, infelizmente nós vamos olhar tudo bem por cima. E aí as questões que eu for selecionar para vocês, elas serão bem simplórias, beleza? É isso. Obrigado aí pelo comparecimento. Meus caros 10 discentes. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite.